Quem trouxe a palavra do Senhor, eu quero que você já abra em dois textos. 1 Pedro 4, versículo 10. E você vai abrir depois Atos 13, 22. 1 Pedro 4, versículo 10 e Atos 13, 22. O desafio que nós temos tido nesse mês é falar sobre servir e amar é servir. É um desafio de nós entendermos que Deus nos chamou para uma missão, para um propósito nessa terra. E nós precisamos entender que a nossa história, ela tem um propósito. O nosso nascimento tem um propósito. A nossa vida, nossos dons, nossos talentos têm um propósito. Querido, eu quero, que você hoje esteja bem atento, porque Deus, Ele vai liberar uma unção de capacitação sobre a sua vida. Ele vai te chacoalhar e vai te empurrar para um lugar onde você vai se sentir mais pleno e mais completo. Porque o local da nossa completude é quando nós aprendemos que nós nascemos para um propósito e quando nós encontramos esse propósito. 2 semanas atrás eu ministrei que Deus, primeiro, Ele pensa no propósito para depois dar curso na jornada da existência humana. Em outras palavras, primeiro, Deus ele sonha com algo, Ele pensa em fazer algo. Deus fala assim, eu tenho algo para fazer na terra. E daí Ele pega e fala, quem que eu vou criar para viver essa realidade? Quem que eu vou criar para viver essa missão? Nós citamos as 2 semanas atrás o texto de Filipenses 2:7, que fala que Jesus se esvaziou da sua divindade, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Segura aí, 1 Pedro, mas já entramos. Só quero fazer uma introdução daquilo que nós ministramos a semana retrasada. Jesus, antes dele ser feito um embrião, antes dele ser fecundado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, antes dele entrar no curso da existência humana, fala que ele foi tomado na forma de servo. Ele foi colocado na eternidade primeiro, na posição de servo. Ele foi visto, como ele foi visto na forma de servo. Então, primeiro, ele pegou a condição de servo para depois entrar dentro do ventre de Maria. Esse texto, ele é tão claro que também, quando o Senhor vai falar com Jeremias, Ele fala para Jeremias 1:5, Jeremias, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conheci. Antes que você saísse da madre, eu já te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Em outras palavras, Deus estava falando assim, Jeremias, antes de você ser fecundado, eu já te conhecia. Eu já me relacionava com você. Uau! Nós já existimos antes de sermos colocados nessa terra. Nós viemos de Deus, literalmente viemos de Deus. E fala que antes que você saísse da madre, eu já tinha te separado, te consagrado, te santificado, te dado uma missão. Eu te levantei como um profeta para as nações, antes de você sair do ventre da sua mãe. O que fica claro que eu ministrei na semana retrasada? Que o propósito vem antes da existência. Que o projeto de Deus para você vem antes da existência. Que o teu serviço aqui na terra vem antes da tua existência. Por isso que nós precisamos não só deixar a vida nos levar, nós precisamos entrar nesse lugar e falar, Senhor, eu nasci para servir, e eu nasci para servir dentro de um propósito. Eu nasci para servir dentro de uma missão que foi claramente planejada antes da minha existência. Amém, queridos? Isso traz para nós um senso, como foi falado aqui no louvor, de mordomia. 1 Pedro 4,10 diz assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, conforme bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O Manolo já ministrou aqui um pouco da pregação hoje, e ele falou sobre mordomia. Nós somos dispenseiros, dispenseiros é mordomos.
E fala que nós temos que servir uns aos outros, porque nós somos mordomos. Nós temos responsabilidade, nós servimos uns aos outros. Porque foi nos dado uma incumbência, uma responsabilidade. O dispenseiro, ele era o administrador de alguém, o administrador do tesouro de alguém, dos bens de alguém, da casa de alguém. Então ele era o tesoureiro ou, literalmente, o mordomo. E fala que nós somos dispenseiros e temos que ser bons dispenseiros. Nós temos uma mordomia e temos que ser bons mordomos. Porque aquilo que Deus nos deu, os dons que Deus nos deu, a capacidade que Deus nos deu, a vida que Deus nos deu, é para servir. É para servir uns aos outros. E agora eu quero pegar alguém que serviu e alguém que cumpriu o seu propósito, pelo menos em maior parte do seu tempo. Davi, Atos 13, 22 e Atos 13, 36. Quero falar um pouquinho nessa manhã, rapidamente, sobre Davi, o rei Davi. Atos 13, 22, depois versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor. E quando este foi removido, lhes levantou a Davi para ser o seu rei, a qual também ele deu testemunho e disse: eu achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que cumprirá toda a minha vontade, que fará toda a minha vontade. Versículo 36. Porque Davi, após ter servido a sua própria geração, conforme a vontade de Deus, adormeceu. Outro texto da palavra fala, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Então aqui a palavra vai falar que Davi serviu a sua geração. Davi entendeu o seu propósito. E eu quero ministrar nessa manhã que nós precisamos buscar de Deus qual é o meu propósito, qual é o teu propósito. Davi entendeu que era para servir uma geração, que era mais do que servir dentro da igreja, temos que servir dentro da igreja. Temos 18 ministérios aqui na igreja, nós temos muitas coisas para se fazer aqui na igreja, mas é uma amplitude maior, nós nascemos para servir uma geração. E Davi, ele serviu a sua própria geração, Deus mesmo dando o testemunho dele, que ele serviu a sua própria geração, porque Deus achou Davi conforme o seu coração e fez toda a sua vontade. Primeira coisa, para você entender o teu propósito, você tem que se alinhar com o coração de Deus. Não adianta você vir na igreja e você não procurar o coração de Deus. Procurar o que está dentro do coração de Deus. Já que Ele que é o teu Criador, que te fez para um propósito, que esse Criador revele para a sua criatura qual é a missão que Deus tem para você. Nós temos que entrar nesse lugar, olhar para tudo que Deus nos deu, para a nossa vida, para o tempo onde nós estamos, para a igreja onde nós estamos, para o meio onde nós estamos, e entender, eu tenho um propósito nessa terra. E eu preciso entrar nesse local como Davi entrou num propósito de ser um adorador, alguém que queria a presença, queria intimidade. E nessa intimidade ele achou o coração de Deus. E quando ele achou o coração de Deus, ele serviu a sua geração. Ele serviu a sua própria geração até adormecer. Ele foi fiel na sua missão até a sua morte. E fala que Davi, ele realizou a vontade de Deus. Ele cumpriu a vontade de Deus. A pergunta que eu faço nessa manhã, será que nós estamos cumprindo a vontade de Deus? Será que nós estamos entendendo da importância de nós buscarmos encontrar esse propósito, esse serviço? Será que eu entendo por que Deus me fez como Ele fez? Será que eu entendo por que Deus me fez nascer naquele dia que eu nasci, do pai que eu tive, da mãe que eu tive, da história que eu tive, do momento que Ele se revelou, das habilidades que Ele colocou? Será que eu estou entendendo qual é o propósito do Senhor? Nós precisamos entrar nesse lugar e falar, Deus, eu preciso liberar algo, eu preciso oferecer algo, onde eu estou. Deus, eu não posso apenas deixar a vida me levar, eu preciso marcar minha geração.
Eu preciso ser lembrado como Davi, um homem que fez a vontade de Deus, uma mulher que fez a vontade de Deus. O interessante é que não foi os familiares que falaram, esse homem foi um homem bom. Porque na morte todo mundo fica bom, né? Quando morre, todo mundo é bom. Todo mundo né? Mulher boa, homem bom. Mas aqui fala que Deus falou, esse homem fez a minha vontade. Quem deu testemunho não foi o papai, nem a mamãe, nem o filho, mas foi o próprio Deus dizendo, este homem fez a minha vontade. Eu não sei você, mas não tem nada mais precioso que isso, porque nós nascemos para uma eternidade, nós nascemos para um galardão, nós nascemos para uma ressurreição, nós nascemos para receber uma herança, um corpo glorificado, e nós vamos receber de acordo com aquilo que vivemos nessa terra. Então essa vida é só uma semeadura, esse corpo é só uma semeadura, e eu preciso fazer essa semeadura com excelência, para herdar a minha eternidade com excelência. Por isso o desafio nessa manhã, ache o coração de Deus, encontre o seu propósito e faça a vontade do Senhor. Mas eu quero mencionar, queridos, quem puder abrir em 2 Samuel 11, 2 Samuel 11, Davi teve um lapso na sua história. Davi teve um momento onde ele saiu do propósito. 2 Samuel, capítulo 11. Por um momento, Davi saiu do propósito. Se nós fôssemos falar o que Davi tinha de propósito, como que ele serviu, eu fiz um resumo de 3 pontos. Primeiro, Davi foi um adorador, salmista, alguém que cantava, tocava, ministrava o coração de Deus, apaixonado pela presença de Deus. Primeira coisa que Davi foi um adorador. Deus achou um adorador, um homem que buscou o coração dele. Um homem que se apaixonou pelos céus, que se apaixonou pelo Deus que ele servia, que dedilhava a sua harpa, e tanta era a presença de Deus que os demônios saíam. Então Davi sempre foi um adorador, escreveu quantos salmos para nós, quantos instrumentos Davi criou, como que ele fez uma reforma na sua nação, para levar a nação toda a 24 horas, turnos de adoração. Davi reproduziu o que ele estava recebendo dos céus. E Davi foi um adorador. Segunda coisa que Davi foi, querido. Deus tirou Davi de trás das malhadas e colocou ele para pastorear com integridade o seu povo. Pastorear com coração fiel o seu povo. Então Davi, ele foi chamado para adorar e ele foi chamado para governar. O reino de Davi foi um reino tão bem organizado que Jesus está no modelo de Davi. Fala que um herdeiro de Davi vai ter um reinado eterno no trono de Davi. Por quê? Porque o governo de Davi foi um governo de excelência. Foi um governo de dependência dos céus. Foi um governo de humanidade para com os filhos de Israel. A palavra fala que Davi, para o povo, ele era como um anjo de Deus. Por quê? Porque ele estava com o coração, de fato, ouvindo Deus para dirigir o povo. Ele não estava querendo apenas ser um ditador ou ser um rei. Davi influenciava debaixo do Espírito Santo a sua geração. Então Davi, com certeza, foi um ótimo governador. Então, o primeiro propósito de Davi, adorar. O segundo propósito de Davi, governar. Terceiro propósito de Davi, queridos, ele era um rei. E os reis faziam guerras. Os reis, na época, protegiam o território, faziam guerras, e ainda por cima, diferente dos líderes de hoje. Os reis iam nas frentes da batalha. Estavam na frente da guerra. O exército não saía sem o seu rei na frente. Hoje, né, os reis, os presidentes, os ditadores ficam só escondidos e mandam o povo se matar nas guerras. Mas não, naquela época, rei que era rei tinha que ir na frente da batalha. Ele que desafiava o exército, ele que comandava o exército, ele que tinha uma unção para isso. E Davi foi preparado. Começando, matando lobo, depois leão, depois urso, depois Golias. E ele acabou que nunca perdeu uma batalha de guerra. Porque Davi sempre ia nas batalhas e sempre foi um herói de guerra.
e levantou muitos que se tornaram matadores de gigantes, muitos heróis que se tornaram como ele. Porque Davi reproduziu o que ele tinha, ele reproduziu adoradores, ele reproduziu pessoas que governavam segundo o coração de Deus, ele reproduziu guerreiros que venciam as batalhas, como ele vencia. Ele serviu a sua própria geração. Mas teve um lapso na vida de Davi, eu quero falar sobre esse lapso rapidamente. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 a 5. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, os seus servos com ele, e a todo Israel, que destruísse os filhos de Amon, sitiaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era ela. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então Davi enviou mensageiros que a trouxessem, ela veio, ele se deitou com ela. Tendo-se purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Queridos, aqui todo mundo sabe do lapso, do erro de Davi. Tem muita gente que enfatiza, mas eu quero falar que isso foi só um momento. Em todos os 40 anos do seu ministério, Davi nunca foi um adúltero. Davi nunca foi um homem que tratava com menosprezo as mulheres. Mas Davi teve um lapso no momento. E esse lapso, esse erro de Davi, que teve grandes consequências, ele está culminando com algo que diz aqui no primeiro versículo. No tempo dos reis saírem para a guerra, Davi ficou em casa. O que era os reis saírem para a guerra? É estar dentro do propósito. Era para Davi estar dentro do seu propósito. Era para Davi continuar servindo a sua geração. Era para Davi estar na frente daquela batalha contra os filhos de Amon. Mas Davi resolveu ficar em casa. Ele ficou tão atordoado, queridos, que ele diz a palavra que ele levantou à tarde. Um homem que acordava antes do sol para liderar exército. Acorda 4 horas da tarde, 3 horas da tarde. Estava com insônia à noite. Aí não tinha o que fazer, porque ele era guerreiro. Era fazer guerra, dia e noite, noite e dia, estratégia. Pegou, foi no terraço, ver alguma coisa para fazer, ociosidade. De repente, viu uma mulher bonita, acompanhou ela, e a abençoada foi tomar banho. É lógico que ela não ficou nua, mas ele ficou olhando para ela. Ele estava no momento que a sua alma estava sentindo um vazio. Esse vazio é porque ele estava fora do propósito. Davi sentiu uma ansiedade, uma crise interna, uma inquietação, porque estava fora do propósito. Davi sentiu um vazio existencial, porque estava fora do propósito. Davi sentiu como se algo tivesse faltando dentro dele, porque estava fora do propósito. Queridos, eu quero falar para você que toda vez que nós estamos fora do propósito, nós vivemos as mesmas realidades. Nós nos tornamos pessoas mais vulneráveis às lutas, às tentações, porque estamos fora do propósito. Jesus, em Efésios 4:13, fala que ele foi o filho perfeito, o homem perfeito. A medida da estatura perfeita de homem, a medida da estatura perfeita de Cristo, é o homem perfeito. Então Jesus foi o homem completo. Mas como homem completo, ele fala, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele veio para servir e ele entendeu o seu propósito, entendeu sua missão. Entendeu o porquê servir, aonde servir, que tempo servir, o que fazer. E porque estava servindo, diz a palavra que ele foi um homem completo, preenchido. Agora eu quero pegar Jesus preenchido e Davi fora do propósito. Quando Davi estava fazendo guerra, ele não era um adúltero, ele nunca foi um adúltero. Mas quando ele saiu do propósito, algo mexeu dentro dele. Eu quero falar para você, que tem muitas pessoas que vivem tantas crises, tantas ansiedades. Por quê? Porque estão fora do propósito. Porque estão fora do seu chamado.
tem algo que te preenche e você é preenchido servindo. Nós somos preenchidos servindo. Nós somos preenchidos nesse momento de doação, servindo uns aos outros. Quando nós não estamos servindo, nós estamos fora do propósito e um vazio se instaura dentro de nós. E nesse vazio nós ficamos que nem Jonas, que Deus mandou ele para Nínive. Jonas pegou, comprou uma passagem para Tarsis, 2.000 quilômetros da onde ele estava. Diz a palavra que o barco onde ele estava chacoalhando, tempestade. Querido, tem pessoas que estão passando tempestades, estão sendo chacoalhadas. Sabe por quê? Porque você está fora do propósito. Tem pessoas que vivem uma vida de inquietação porque estão fora do propósito. Eu, quando estava no momento que eu tinha uma possibilidade de vir para a comunidade de volta, que eu fiquei 18 anos fora com o ministério, e de repente tinha uma possibilidade de eu estar fazendo esse regresso, uma coisa muito incabível na época. Mas Deus, Ele permitiu que algumas coisas fossem chacoalhadas. E quando eu percebi que algumas coisas estavam sendo chacoalhadas, que eu estava, passando algumas lutas demasiadas, eu falei assim: Deus, eu sei que quando o Senhor está chacoalhando o barco, é porque o Senhor quer falar comigo. Eu sei que quando o Senhor está chacoalhando o barco, é porque é um reajuste de rota. Eu tenho que recalcular a rota. E eu parei e falei: Deus, o que o Senhor quer? Aí eu entrei na oração, aí meu coração abriu para a possibilidade de fazer, esse retorno. Mas primeiro eu entendi pela circunstância, porque quando você não entra no propósito, a tua circunstância não fica legal. Davi, querido, quando estava com aquele vazio por dentro, eu quero falar que quando você está fora da vontade de Deus, tem um déficit muito grande, tem uma necessidade que algo te complete e você não sabe o que. Daí nós começamos a procurar alguma coisa que nos complete. Nós começamos a procurar, às vezes, a gente não sabe o que vai nos completar, e a gente começa a comer, e comer mais, e comer mais. Não é verdade, queridos? Eu não sei você, quando eu estou assim com uma inquietação, uma ansiedade, e eu como mais. Tem gente que come menos, eu como mais. Porque a inquietação, ela tira prazer. E a comida, ela coloca prazer. Quando você tem um vazio, você é mais propenso a um vício. Você é mais propenso a se entregar a um alívio imediato. De uma bebida, de uma droga, do cigarro. Por quê? Porque tem um vazio que precisa ser preenchido. E a gente não sabe como. Quando tem um vazio aqui dentro, a gente quer preencher ele de alguma forma. Tem pessoas que entram num frenesi de trabalhar, porque tem que ter, porque precisa preencher um vazio. Mas esse vazio é fruto de estar fora do propósito. Todo o dinheiro do mundo não vai preencher, porque está fora do propósito. Tem pessoas que quando estão com esse vazio existencial, elas entram em amargura, elas entram em ressentimento. Por quê? Porque não entende o que está acontecendo com o seu interior. Mas quando você não entra no seu propósito, isso é normal. E a gente busca preencher de alguma maneira. Amados, tem pessoas que querem preencher o vazio existencial com conquistas. E quer comprar, às vezes comprar coisas grandes, às vezes comprar de tudo. Desde uma bala até tudo. Mas é um frenesi de compras e compras, porque não entende que o problema não está naquilo que você não tem, está que você está fora do propósito. Aí ficamos nesse frenesi de compras, de passeios, de festas, de tantas coisas que nós podemos ter. E tem algo, queridos, eu quero falar aqui sobre Davi. Tem algo que libera uma alta dosagem de prazer. Quando Davi, ele ficou com esse déficit, quando ele ficou com esse buraco negro, ele estava sentindo um vazio tão existencial, como eu falei, insônia, acordando tarde, inquietação.
ociosidade, andando para lá e para cá no terraço. E quando ele viu aquela mulher bonita, o sexo, ele libera, principalmente com um sexo roubado, como Davi, um sexo ilícito, libera uma alta dosagem de prazer. E quando você está fora do propósito, você fica com um vazio muito grande. E o sexo, momentaneamente, ele libera uma alta dosagem de prazer, para tentar preencher esse vazio existencial. Às vezes a pornografia, às vezes uma aventura. A pessoa quer, todo custo, algo que lhe complete. Mas nós somos completos quando nós entramos no propósito, queridos. Eu vou falar isso umas 20 vezes, porque eu quero que você entenda. Muito mais do que um direcionamento de pregação. Você precisa entrar dentro do teu propósito. Porque senão vai faltar alegria, vai faltar prazer, vai faltar significado, vai faltar completude, vai faltar segurança, vai faltar paz. Não adianta vir para a igreja, eu preciso servir ao Senhor da igreja, entrando no propósito para o qual eu nasci. Estão fazendo entendido? Vocês estão com uma cara assim meio de quem não está gostando? E Davi, querido, buscando essa alta dosagem de prazer, fez a maior besteira da sua vida. Ele achou, tanto que teve relação com a mulher, despediu, porque ela era mulher de Urias, um dos seus capitães do exército. E Davi despediu, purificou, tal. A mulher foi para casa, falou, pô, está resolvido o problema. A mulher volta e fala, estou grávida. E ficou grávida. E tentou resolver, trazendo o marido de volta. Nós sabemos a história, para o marido dormir com ela. O marido era tão fiel a Deus, tão fiel a Davi, que aprendeu com Davi. Enquanto o povo estava na batalha, Urias falou, eu não posso ficar sem guerrear. Então não vou para minha casa, porque eu nasci para a batalha. Se os meus irmãos estão na batalha, vou ficar na porta da casa do rei, guardando o meu rei, porque eu estou em batalha. Urias entendeu o seu propósito. E Davi falou, puxa, ministrei tão bem, ser abençoado, que agora ele não consegue ter uma distração. Ele não consegue voltar e dormir com a sua própria esposa para assumir o filho que eu fiz. E Davi, quando viu que não tinha jeito, o cara era tão fiel, tão treinado, tão dentro do propósito. Davi falou assim para Joabe, o líder do seu exército, manda essa carta aqui. Não, pelo contrário, falou para Urias, leva essa carta para Joabe. E na carta estava escrito, coloca Urias na frente da batalha, a hora que os flecheiros estiverem jogando as flechas, manda a tropa dele para frente, todo mundo recue, deixa ele na frente. E o próprio Urias levou sua sentença de morte, fiel. Você imagina, você leva uma coisa, um documento assim, secreto, né? Você não ia abrir para ver, gente? Eu não sei, as mulheres talvez, né? Fala assim, eu tenho um segredo para te contar, meu amor, depois. Pronto, acabou. Se eu falo para minha esposa, amanhã eu te conto o segredo. Ela não dorme aquela noite. Então, ele estava levando um segredo. Levou o segredo, fiel. Entregou a sentença de morte e foi morto. Davi teve que fazer toda essa lambança. Tudo, porque tudo começou, porque estava fora do propósito. Eu quero, para encerrar, queridos, só falar que um outro homem foi chamado por Deus para um ministério lindíssimo. Algo incrível ele viveu. Um homem chamado Sansão. Ele foi chamado para algumas coisas. Eu fiquei pensando sobre Sansão. Sansão foi nazireu desde o ventre, consagrado, separado desde o ventre, para ser santo. Nazireado era um voto de santidade rigoroso. Então Sansão nasceu com o voto de nazireado, santidade. Sansão nasceu para ser um juiz, para governar em prol do povo que estava em batalha. E Sansão tinha um dom em excelência. O dom de Sansão foi único. Ninguém mais teve o dom de Sansão. Sansão, queridos, ele tinha um dom de força. Mas não era só força. Presta atenção, ele ia para a batalha sozinho. O pessoal jogava flecha e nenhuma flecha atingia Sansão. Imagina o nível de reflexo. Vinha, só numa batalha, fala que ele matou 1000 homens e os outros milhares fugiram. E ele estava sem espada e sem escudo. Estava só com uma carcaça, só ali com o crânio
de uma jumenta. Não tinha espada, e todo mundo com espada, todo mundo com lança, cavalaria. Como que esse homem tinha essa força excomunal? Deus deu um dom especial para ele. Certa feita, para se exibir com esse dom, prenderam ele numa cidade, numa fortaleza de Gaza. E falaram, vou matar Sansão pela manhã. E na cidade de Gaza, que era uma cidade dos filisteus, Sansão estava preso e ficou sabendo que ia matar ele. Daí trancaram os portões da cidade. Trancaram com seus ferrolhos, um portão enorme. Diz a palavra que Sansão saiu de noite, lá, pegou o portão da cidade, arrancou o portão da cidade, levou até Hebrom e jogou o portão da cidade lá em Hebrom. Sabe quantos quilômetros que era Hebrom de Gaza? 60 quilômetros. Ele levou, e era 60 quilômetros e a estrada era morro acima. Sansão, só para se exibir, pegou um portão ali de 500 quilos, vamos colocar por baixo, viu gente? Eu não sei a história, não vou colocar uns 500 quilos, um portão gigante, onde passa as carruagens, onde passa, né, tudo ali. Pegou o portão, colocou nas costas, levou 60 quilômetros morro acima, só para se exibir. Porque tinha um dom especial. Mas, todavia, Sansão nunca entrou no propósito. Nem da santidade, nem para ser um juiz em Israel, nem para fazer as guerras em prol do povo. Nunca entrou no propósito. Sansão fez algumas guerras contra os filisteus. Sabe de que maneira? Quando os filisteus pegavam a mulher dele. Quando os filisteus queriam prender ele por causa de rabo de saia. Aí ele guerreava. Nunca guerreou liderando exército. Nunca fez como Davi, treinou o seu povo. Nunca libertou o povo dos filisteus. Por quê? Porque Sansão, ele tinha o dom, ele tinha o chamado, ele sabia para que ele tinha nascido, mas ele não entrou dentro do propósito. Quando ele não entrou dentro do propósito, qual foi a vida de Sansão, queridos? Um vazio. De repente, ele podia casar com qualquer mulher, ele se gostou de uma filisteia. O pai dele, a mãe, tentou persuadir todo mundo, mas não, quero casar com a filisteia, casou com a filisteia. Depois, não deu certo o casamento, ele se ajuntou com uma prostituta de Gaza. E foi morar com a prostituta de Gaza até o pessoal querer matá-lo. Depois não deu certo, ele foi morar com a prostituta chamada Dalila. Então nós vemos que Sansão buscava uma alta dose de prazer, porque estava sentindo um vazio gigante existencial. Sabia do propósito, sabia do que tinha sido chamado desde o ventre. Ele foi gerado já debaixo de uma promessa de libertador, de nazireado, de unção. Mas ele nunca viveu o seu propósito. Eu quero, para nós encerrarmos, falar para você. Enquanto você não entrar 100% no teu propósito, você não vai sentir pleno, nem completo. Enquanto você não entender que servir faz parte da tua existência, você não vai ficar bem. Enquanto você não servir com os teus dons, a palavra fala, servir uns aos outros com os teus dons, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Você tem dons, você tem habilidades, você tem capacidades, você tem dons que você ainda não sabe. Você tem dons espirituais que você ainda não sabe. Você tem ainda que aperfeiçoar alguns dons, ou, como a palavra fala, desperte o dom que há em ti. Acenda o dom que há em ti. Tem muito dom apagado, inerte, que deve ser aceso. Mas eu quero que você entenda. Nós precisamos entrar no coração de Deus e falar, Senhor, eu nasci para te servir. Eu nasci para um propósito. E eu não posso morrer sem servir a minha geração. Eu nasci para servir a minha geração. E eu preciso, como Davi. Davi teve esse lapso, depois Davi voltou, queridos. Davi teve arrependimento. Tem pessoas que ficam só taxando, rotulando Davi como adúltero. Não, Davi soube consertar depois. Ele soube fazer o processo de volta. Ele soube sofrer as consequências do seu erro em humildade. Ele consertou a sua vida depois. Davi soube fazer o caminho de volta. Eu quero falar para você que Davi
tanto consertou que Deus falou, Davi morreu só quando serviu a sua geração. Só quando foi fiel em servir a sua geração. Mas por um momento, quando ele saiu do propósito, ele ficou vulnerável a todos os ataques do diabo. Olha para mim, queridos. Se você não quer ser uma vítima, uma presa fácil, alguém vulnerável a tristezas, a angústias, a pecados, a laços, só tem uma maneira: buscar o coração de Deus para entrar no seu propósito. Entender que você nasceu para servir, para marcar uma geração. Por isso o desafio nosso é amar é servir, servir é amar. E esse desafio desse mês é trazer um despertamento. Se você está nessa igreja, tem que servir a igreja. Mas não só servir a igreja, servir a sua geração. Mais do que apenas o ministério, a sua geração. Conforme a vontade de Deus, conforme o desígnio de Deus. Vamos colocar em pé. Quero que você feche os seus olhos. Eu sei que a hora já é quase 11 horas, mas eu quero pedir mais 10 minutinhos para vocês, amém? Quero que você feche os seus olhos. Se há alguém aqui que quer recalcular rotas para entrar dentro do propósito, quero que você venha aqui à frente agora. Se você quer recalcular a tua rota, fala, não, eu não quero ser vulnerável, eu não quero ser presa fácil, eu não quero ficar, Senhor, com esse vazio, eu não quero ficar debaixo dessa inquietação, eu quero encontrar o que está no teu coração. Vem para frente. Eu quero que você venha para frente naquele primeiro requisito de Davi. Davi, conforme o coração de Deus. Vem para frente e ore, Senhor, eu quero encontrar o meu propósito dentro do seu coração. Eu quero encontrar a minha missão dentro do seu coração. Eu quero encontrar o serviço dentro do seu coração. Eu quero encontrar os meus dons dentro do teu coração. Eu quero encontrar o prazer de fazer algo dentro do teu coração. Eu quero me alinhar com aquilo que está dentro do teu coração. Vem para frente, querido, eu quero orar por você. Queremos orar por você. Vem para frente. Obrigado, Jesus, obrigado. Pessoal que está aqui na frente, eu vou pedir para os intercessores após essa oração, vocês me ajudarem a orar. Nós vamos orar para que Deus revele o propósito para vocês. Que Deus revele o propósito para a vida de vocês. Pai, nós apresentamos, ó Deus, cada vida, cada coração. Apresentamos teus filhos, teus servos agora. Jesus, obrigado, obrigado. Eu sinto, Deus, cheiro de mirra, cheiro de perfume. Deus, o Senhor falou que ia, Pai, liberar, Deus, uma unção para revelar propósitos, ativar propósitos. Deus, eu sei que pessoas estão vivendo situações de vazios, de inquietudes. Tudo isso é fruto, Deus, desse distanciamento. Mas hoje, Deus amado, como Davi voltou para o propósito, Deus tem vidas voltando para o propósito. Pode ser, Deus, que teu filho e a tua filha não estão no pecado, mas estão na tristeza, estão na dor, estão na inquietação, estão numa vida que está toda bagunçada, toda agitada. Estão nesse lugar, Deus, que não sabe o que vão fazer. Mas, ó Pai, nessa manhã o Senhor está derramando uma unção, Deus, sobre cada um, para encontrar o seu propósito, em nome de Jesus. Os intercessores, vamos estar orando, pondo as mãos sobre as vidas, em nome de Jesus.